versos de 1 até o verso 17. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Esse tema que o Senhor colocou no nosso coração para falarmos em duas partes da igreja. Começamos na semana passada falando sobre esse tema e vamos encerrar a exposição desse salmo hoje, conforme a nossa programação. Diz assim o texto, acompanhe comigo na sua Bíblia. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos ler a uma só voz o verso 17, o último verso deste belíssimo salmo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Santo Deus, a tua palavra está diante de nós aberta para dedicarmos agora tempo, embora breve, mas para aprendermos e ouvirmos a tua voz falar aos nossos corações. Eu sei, Senhor, das minhas limitações, que sou pecador, Senhor, como cada um dos meus irmãos. E eu só quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, de maneira operosa e eficaz, comunique a tua palavra a cada um que aqui se aconchega conosco nesta casa de oração, nessa noite. E que não saiam daqui, Senhor, da mesma forma como entraram, mas antes, com seus corações aquecidos a cumprir o teu evangelho. Abençoa-nos e abre as nossas mentes e corações para entender. E não me permita, Senhor, dificultá-la. Entretanto, dá-nos a intrepidez para que a tua igreja, o teu povo, seja alimentado de maneira profunda. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Necessidade, um tema deveras importante num tempo onde, quanto a governos, quanto à vida humana, quanto a projetos, as palavras não passam pela interpretação do que signifique depender, mas do contrário, se defende a autonomia ou a autossuficiência, algo que não se compatibiliza com um crente vitorioso, com um servo
de Jesus Cristo que caminha vitorioso. Não vitorioso, abastado por ilusões materialistas, muitos bens, carros, uma conta bancária pomposa. Não. A dependência que torna-nos vitoriosos é sabermos que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Na semana passada contamos a história na nossa introdução da primeira parte dessa mensagem de Hugh Glass. Se você vai lembrar, era um aventureiro, né, um expedicionário e caçador de peles, né, para fazer casacos, couros, na época do século XVIII na América do Norte. Então, naquele contexto, ele foi atacado por um urso e abandonado para morrer e atravessou diversas dificuldades. Usamos essa ilustração, tendo ele sobrevivido depois de ser encontrado num forte, mesmo com feridas mortais daquele animal feroz. E ele nos lembra muito da expressão dada aqui por Davi, logo no começo desse capítulo 40 do livro de Salmos, que é no verso 2, quando diz: tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E nós vimos que precisamos, na semana passada vimos que precisamos caminhar numa vida marcada pela necessidade que temos, pela dependência do Senhor. Primeiro porque o Senhor ouve o clamor dos seus filhos, quando ele diz no verso 1, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se ele não nos ouvisse, se fosse um Deus, como defendem alguns, rancoroso, que desprezasse a oração dos seus filhos, eu te diria com toda tranquilidade que você pode tentar viver da sua forma, buscando atingir os seus objetivos por sua própria conta, mas não é assim que ele se porta para conosco. Deus ouve o nosso clamor, ouve as nossas orações, não porque você ou eu mereçamos, mas porque o seu Filho unigênito, encravado no madeiro por você e por mim, mereceu e conquistou para nós esse direito, esse favor imerecido, chamado, portanto, graça. Em segundo lugar, vimos na semana passada que precisamos caminhar numa vida marcada pela dependência, pela necessidade do Senhor, porque o Senhor resgata e transforma a nossa vida. No verso 2 ele diz exatamente essa mudança contrastante da vida de alguém que estava, como ele diz, num poço de perdição, num atoleiro de lama, e coloca os pés destes, afundados, arruinados, atolados, sobre a rocha, firmando os seus passos. E finalmente, vimos ainda na semana passada, em terceiro lugar, que nós precisamos viver uma vida marcada pela necessidade, uma vida sob a dependência de Deus, porque o Senhor inspira em nossas vidas louvor e testemunho a outros. É o que nos diz os versos de 3 a 5, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados da mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se possa contar. Como num célebre hino que muitas vezes nós selecionamos em ato litúrgico para glorificarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, que diz: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Pois essa lista não tem fim. É uma tarefa impossível. Você vai começar e nunca vai terminar. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Tudo que está registrado profeticamente, Apocalipse, vai acontecer e você ainda vai estar contando. E vai ficar a eternidade contando, e vai contar, e não acaba, porque muitos são os seus benefícios para conosco. Até coisas corriqueiras, banais, o abrir e um fechar de olhos, a bênção da vida, o nascimento de uma criança, como o ar que você respira, a atmosfera do nosso universo, do nosso planeta preservada para que haja vida, singularidades invisíveis. E Ele está cuidando de tudo. E você nem sabia, e ainda assim está sendo abençoado.
Nós queríamos encerrar nessa noite, queridos, a exposição deste Salmo de número 40, a partir do verso de número 9 até o verso de número 17, completando, portanto, essa leitura importante. O texto, ou lembrando o contexto do Salmo 40, como falamos na semana passada, possivelmente, esse que é um Salmo de Davi, foi escrito em um momento onde estava o grande servo do Senhor, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, Davi, estava ali atravessando perseguições. Não se sabe se no contexto do início da sua trajetória, quando Saul pretendia matar-lhe, para evitar que assumisse o trono em seu lugar e, portanto, tendo em vista que já contava Davi com carisma, com o apoio, principalmente do Senhor, mas também de homens valentes que se juntaram a ele nas suas empreitadas militares. Mas pode ser também que esse contexto, por detrás desse salmo, onde Davi lamenta e roga ao Senhor por livramento diante de suas perseguições, fosse, como eu disse semana passada, momento em que seu filho Absalão, sedento por uma falsa justiça, perseguir seu próprio pai, a título de depois enfrentar sua própria morte de maneira brutal, sendo recolhido pelas próprias árvores e matado pelo general de Davi, Joabe. Nós sabemos, queridos, nós não sabemos se foi o primeiro episódio ou o segundo, fato é que Davi estava então compartilhando com esse salmo não um lamento. Muitas vezes, quando vamos fazer um exame de perseguições que estamos enfrentando, nós tendemos a fazer um relato que não se chama testemunho, como nós, de maneira até humorística, falamos, é um tristemunho. Muitas vezes nós contamos só lamúrias, problemas, angústias, falamos das experiências que temos como se fossem péssimas, ao ponto em que Davi não usa o espaço da poesia sagrada no livro de Salmos para nos falar de coisas ruins. Conta-nos das suas experiências, mas não para lamento, e sim para compartilhar o resgate e a graça de Deus que repousou sobre a sua vida. Ele canta, pois o livro de Salmos é o inário do povo de Deus, você sabe disso. Ele canta sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre como a dependência do Senhor é essencial nos tempos de provação e triunfo. Ele não está contando esses dissabores, gente que maquina o mal, que diz como ele fala já no finalzinho do Salmo, bem feito, tripudiando do seu sofrimento, das suas lágrimas derramadas. Ele não nos conta isso para que você olhe e diga, coitadinho do Davi. Olha só o Davi, uma vítima do sistema, da sociedade. Não. Davi está aqui nos contando isso, compartilhando algo que ele já passou. Veja, o tempo verbal é muito importante. Porque quem está contando um testemunho depois da provação é porque atravessou e sobreviveu. E Davi passou por lutas muito maiores de repente do que você e eu enfrentamos no nosso dia a dia. Mas se manteve firme porque o seu coração, a sua vida, os seus pés estavam firmados pelo Senhor que o resgatou de um poço de lama, de um poço de perdição. Nessa segunda parte do Salmo, que nós vamos finalizar nessa noite, nós vemos o salmista alternar entre o louvor pela bondade de Deus e fazendo também súplicas, pedidos fervorosos diante dos desafios que estava enfrentando. E este movimento de alternância, louvando e também pedindo, clamando ao Senhor, reflete a nossa realidade, a realidade das nossas vidas, meus irmãos. Experimenta. Você vai experimentar vitórias, conquistas, dias de alegria, de gozo, de júbilo, felicidade, satisfação. E vai ter dia também em que você vai enfrentar muitas lutas, vai enfrentar provações que vão te fazer voltar ao altar da dependência divina. João Calvino, estávamos lendo no nosso curso de oficiais hoje, depois da nossa escola bíblica dominical, falando sobre a liderança cristã. E nós falando sobre a humildade no exemplo da liderança de Cristo, falamos ali sobre uma frase de João Calvino, em uma de suas obras, quando ele diz que Deus providencialmente permite-nos a doença, diferente do que pregam algumas
falsas igrejas por aí, meus irmãos, ou algumas falsas teologias. Deus permite-nos as doenças, sim. Deus permite-nos perdermos um ente querido, permite-nos passarmos por dificuldades, aflições financeiras, crises existenciais. Tudo isso sabe para quê? Para que você volte para Ele. E Ele faz isso porque Ele gosta de te ver sofrer? Não. É porque Ele, como um pai que te ama e que cuida de você, sabe que sozinho você está já automaticamente perdido, mas voltando para Ele, rendendo-se novamente a Ele, você tem então o cuidado de um pai que te leva a cumprir a sua própria vontade. É esse movimento da vida e que nós vamos analisar aqui nesse trecho final do Salmo. Altos e baixos, momentos de alegrias e também de clamor pelo livramento na jornada. Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que a nossa necessidade de Deus desafia a proclamação da justiça de Deus. Vamos ler todos juntos os versos de 9 até o verso de número 10. Verso 9 e verso 10. Vamos ver e ler. Proclamei as boas novas de justiça, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi declara para nós aqui, nesses dois versos, que ele não reteve a justiça de Deus no seu coração. Nós testemunhamos diariamente, e não são em graus pequenos, mas altíssimos, a justiça do Senhor que paira sobre nós. Em primeiro lugar, em Cristo, que nos faz justos apesar do nosso pecado, pelo seu sacrifício redentor na cruz do Calvário, nos aproximando, embora não merecêssemos. E diante do juízo do Deus Santo 3 vezes, nos faz seus filhos, portanto, justos pela obra dele. Essa é uma primeira visão sobre a justiça, talvez a mais importante, mas podemos observar a justiça de Deus presente também no seu controle da história e dos eventos da humanidade. Permite que catástrofes aconteçam, sim, é verdade. Nem isso faz ser menos Deus, nem menos poderoso. Permite que guerras aconteçam, mas veja, os reis são levantados e também depois caem. Líderes se voltam a guerrear e depois assinam tratados, como hoje foi assinado entre o Israel e Hamas, para um cessar-fogo, graças a Deus por isso. As guerras começam e terminam, mas o Senhor não muda jamais. Prova do quê? Da sua justiça. Os teístas abertos defendem, por exemplo, que Deus criou o mundo e largou a sua própria sorte. Isso não é bíblico, nem tampouco verdadeiro. Deus não criou a humanidade e a abandonou a seu próprio intento. Muito pelo contrário, ele antes guia soberanamente cada detalhe da história. Embora eu e você não compreendamos a sua intervenção, é certo de que ela está, neste exato momento, sendo levada a efeito. Porque ele não falha e não negocia a sua glória com outrem, como está registrado lá em Isaías 55. E Davi olha para essas muitas esferas da justiça, citei duas aqui, justificação, também a justiça no controle dele, na história. Ele não guarda isso para si. Eu creio, vou guardar isso para mim, não. Ele é levado como que automaticamente a fazer o quê? Proclamar a justiça de Deus. Isto é, contar. E ele usa a expressão congregação aqui, não é de igreja, necessariamente. É reunião do povo congregado, unido, arrebanhado. As 12 tribos de Israel, no contexto de Davi, ainda unidas, como uma nação, seus irmãos, seus filhos, suas filhas, multidões, e diante delas proclamando: o Senhor, o meu Deus, é justo. Eu enfrentei dificuldades, mas Ele me livrou de todas elas.
Eu estava num poço de perdição. Diz Davi, mas isso não faz menos justo. O Senhor é justo. Me tirou de um tremedal de lama. Louvado seja o seu nome. O Senhor é justo. Nós precisamos também proclamar publicamente a sua bondade, a sua justiça, seus livramentos, tantas coisas boas que tem feito conosco. E Davi aqui testemunha da graça, do amor leal do Senhor diante de todos os seus irmãos, de todo o povo de Israel. O cristão contemporâneo, queridos, é desafiado a compartilhar a sua fé em um mundo onde muitas vezes é rejeitada a verdade do Senhor. Nós temos muito mais portas fechadas do que abertas para receber do Evangelho. E assim como Davi fez, devemos ser testemunhas vivas da justiça do nosso Deus, demonstrando que Ele transformou a nossa sorte. A palavra hebraica aqui para justiça é tzedeká. Também pode ser traduzida como retidão, fidelidade. Retidão no contexto não apenas de justiça, mas de não desvio. Deus ele não altera o curso dos seus atributos, de quem Ele é, embora nós merecêssemos o seu juízo. Ele fez uma aliança com a humanidade de redimi-la no Filho. Desde a eternidade estava sacrificado o Cordeiro de Deus. E, portanto, não afasta uma linha, um centímetro sequer, o cumprimento dos seus planos. Ele não muda. Um dos atributos mais maravilhosos a respeito de quem Deus é, sua imutabilidade. Ele não muda. Ele é o mesmo que era, é e que há de vir. Não muda. Isso é retidão. Ele é reto. Nossas vidas, por outro lado, queridos, em nada se assemelham. Por mais esforçados que sejamos em agradarmos o Senhor, nossa vida ela não chega a ser reta. Ela é cheia de curvas, de senoides, de arranhões, são os atalhos. Parece até aquela... O pessoal da área da saúde aí vai entender. Aquela linha marcadora, né, dos batimentos cardíacos, né, naquele aparelho que eu confesso não saber o nome. Então ele vai ler, ó. Parece a nossa vida de vez em quando. Tá indo bem, ele sai do eixo. Faz parte de quem nós somos. Mas Davi não está olhando para quem ele é. Ele quer contemplar e proclamar não a sua justiça, mas a justiça do seu Deus, que é reta, imutável. Essa justiça do Senhor, ela não é apenas moral. O fato dele ser justo, isto é, só age corretamente, comprometido com a verdade, pela natureza de quem ele mesmo é. Não diz respeito só à moral de Deus, diz respeito também ao seu relacionamento conosco. Porque Deus para conosco é sempre fiel em cumprir cada uma de suas promessas. Vimos aqui nesta manhã, hoje aqui na IPA, às 9 horas, na nossa EBD, sobre o exemplo de uma mulher que foi desafiada a crer. Uma brilhante promessa do Senhor, a saber, Sara, a esposa de Abraão, de que aos 90 anos seria mãe, já não tendo sequer condições biológicas disso, mas o Senhor provou a sua fidelidade para com aquele casal. Em Isaías 61, verso 10, vemos essa mesma palavra, tzedeká, como justiça. E aí a justiça de Deus, lá pelo profeta Isaías, é descrita como um manto de salvação que cobre o seu povo, pois debaixo da sua justiça é que nós somos amparados. O autor do Peregrino, John Bunyan, que eu citei também semana passada, grande John Bunyan, escreveu a sua obra-prima enquanto estava preso. Eu citei isso para você na semana passada. E porque pregava sem autorização. E essa insistência de John Bunyan em proclamar a justiça de Deus, mesmo diante de alta opressão do Estado que tentava arrefecer o seu ardor evangelístico, calando a sua voz por meio de grades, e ali ele foi usado pelo Senhor para registrar uma das mais brilhantes obras da história da igreja, depois da Bíblia. Esse livro que tem ajudado
cristãos ao longo dos séculos a se aproximarem verdadeiramente de Cristo, inspirando gerações a confiarem na justiça de Deus, na sua fidelidade perene. O texto que eu citei de Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça. Em Mateus 5:16, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz aos seus discípulos: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não podemos, queridos, reter a justiça do Senhor. Se temos visto, se temos testemunhado, se temos nos assenhorado do quanto Ele é bom, do quanto Ele é justo, do quanto Ele agiu com misericórdia nas nossas vidas, precisamos dizer a alguém, precisamos proclamar, precisamos em alta voz dizer ao mundo com respeito à sua justiça. Martinho Lutero, comentando o livro de Salmos, ele vai dizer-nos que pregar a justiça de Deus é mostrar ao mundo a esperança da graça, a segurança da redenção e o poder da salvação. Martinho Lutero, que era um grande admirador e teve como uma das suas principais doutrinas a justificação. Justiça para ele, antes numa concepção de punição, agora é vista na pessoa de Cristo também sob este viés, mas essa punição não recaiu sobre nós. E por amor deliberado, voluntário, pleno e eterno, essa punição que assegura-nos que Deus é justo, sim, não tem por menos o pecado e não o esqueceu, mas ao invés de aplicar as penas derivadas dele sobre você e sobre mim, aplicou-os no Filho, o servo sofredor, que calado levou a cabal pena que era minha e que era sua. Em segundo lugar, queridos, a nossa necessidade de Deus, ela nos motiva a clamar por livramento. Como Davi faz aqui, ele não só proclama, ele não só louva o Senhor publicamente, perante a congregação, pelas benfeitorias de Deus, pela sua justiça tão maravilhosa. Ele também clama por livramento, neste contraste de momentos e momentos que nós atravessamos na nossa jornada ao lado do Senhor. Vamos ler em alta voz os versos de 11 até o verso número 13. E ele diz assim, leia comigo: não retenhas de mim, Senhor, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Lembra no começo ou no final, em momentos distintos, Davi nesse salmo vai dizer-nos: são muitas as bênçãos do Senhor, contaria. E agora ele já está fazendo contagem já de perseguições. Veja como é rápida a transformação no coração de alguém que está sendo oprimido, perseguido, está sendo visitado pela dor, visitado pela angústia, pela insegurança. As bênçãos antes incontáveis dão lugar agora à contagem cabulosa de iniquidades que o alcançaram. Inimigos que têm se aproximado, males que o cercam. Mas a nossa condição, queridos, quando recebemos a graça do Senhor, não é de suficiência plena em quem nós somos, mas é de suficiência plena em quem Ele é. Sempre que o homem decide caminhar seguro de quem ele é, com uma pseudo-confiança no que ele pode fazer, tenha certeza que o resultado não será outro que não a destruição, a tristeza, a ruína e derrotas muitas que experimentaremos se
a vaidade se apropriar do nosso íntimo, do nosso coração. Davi clama a Deus diante das suas angústias. Ele reconhece diante do Senhor que as suas próprias falhas são tão grandes quanto as advertências externas. A realidade do pecado, queridos, e da fraqueza humana deve levar todo cristão a depender ainda mais de Deus. O nosso clamor por livramento não é baseado no nosso próprio merecimento, mas na abundância da misericórdia divina. É muito maior do que você possa imaginar. O inimigo muitas vezes usa da nossa própria condição para o engano, para a assolação dos verdadeiros servos de Deus, dizendo: você não merece. Para de ir para a igreja, você está em pecado. Afasta-se desse caminho, você não é para estar lá. Como se a igreja tivesse um leitor de santidade das pessoas. Ou se aqui só tivesse gente que não erra. Fosse assim, nem este pregador que vos fala estaria aqui, digno de trazer-lhes a palavra de Deus. Ele quer que você pense isso. E muitas vezes vai soprar aos teus ouvidos essa falsa compreensão sobre o que é a justiça de Deus. Mas como vemos repetidamente, cada domingo e a cada encontro que temos, nós somos conclamados, meus irmãos, a não olharmos mais para quem nós éramos. Aquela nossa velha criatura morreu, foi sepultada com Cristo, tamanha foi a sua obra redentora que nós não podemos nem mais nos lembrar disto. E precisamos caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé, firmando os nossos passos nele, e não numa autoconfiança que nos prejudica na caminhada. Mas quando a tristeza bate a porta, quando a insegurança se avizinha do teu coração, Davi nos ensina aqui que precisamos ser motivados a clamar por livramento. Para de lutar sozinho. Para de querer resolver as coisas sozinho. Para. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele cuidar de você. Jesus, Ele nos convida repetidas vezes nos evangelhos a agirmos de maneira passiva. Cantamos aqui com tanta alegria e reflexão esse cântico que nos inspira a lembrarmos do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso é descansar, é ficar certo que Ele, que é todo poderoso, pode e vai cuidar de tudo para você. Não para fazer o que você quer, mas para te dar o que você precisa. Cantamos: não tenhas sobre ti nenhum cuidado, um só que seja, pois somente um seria muito para ti. E Ele diz aos nossos corações, como na poesia desse cântico: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Precisamos clamar, queridos, pela compaixão do Senhor, pelo seu livramento. A palavra compaixão aqui no hebraico do texto é rachamim, e está relacionada ao termo ventre. É isto mesmo, sugerindo uma misericórdia divina que é profunda, é paternal, é biológica, nos guardando e nos alimentando, sem mesmo observarmos e termos reconhecimento do que isso significa. Como uma mãe que também, pela sua compleição e estrutura biológica, alimenta seu filho no ventre pelo cordão umbilical. Compaixão está nessa compreensão de ventre aqui, onde o salmista nos fala desse cuidado de Deus para com as nossas vidas. Em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, nós vemos o profeta Jeremias nos registrar o seguinte: diante de assolação, de ruína do seu povo que foi levado ao cativeiro, diante da sua vista, pela sua desobediência, ele registra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
No Salmo 121, versos 1 e 2, esse texto muitas vezes replicado, mas poucas vezes refletido pelos nossos irmãos, ele diz, o salmista, no Salmo de Romagem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na vida, queridos, nós vamos experimentar momentos de aflição, de perseguição, uma doença, uma dificuldade. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor cuida de nós. Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, clamou ao Senhor por graça enquanto enfrentava horrores em um dos campos de concentração nazista em Auschwitz, na Polônia. A sua confiança em Deus durante aqueles tempos sombrios, a partir de cartas que ela escrevia, inspirou milhões através do seu testemunho. Nós somos convidados muitas vezes diante do impensável a clamar o Senhor. Não deixe para clamar o Senhor quando for a última circunstância, quando não tiver mais nenhuma possibilidade. Eu ouço muitas pessoas dizerem como se fosse uma coisa boa. Já tentou tudo, tentou pela própria força, tentou a ajuda de um amigo, tentou com a família, tentou com o gerente do banco, tentou com o chefe no trabalho, tentou com todo mundo. E aí a última pessoa da fila é Deus. Aí vira e diz assim: agora é só Jesus na causa. Você tem que dizer isso mesmo, porque realmente só Jesus na nossa vida, Ele é tudo que precisamos. E sem Ele, como diz lá em João capítulo 15, não somos nada. Ele é a videira verdadeira. E nós os ramos, o ramo fora da árvore, ele resseca e morre. É isso que acontece conosco, com a nossa fé. Mas não deixe para o final da fila. Quando você estiver sendo perseguido, antes de procurar seu amigo, antes de desabafar com alguém, antes de correr para os vídeos do YouTube, antes de depositar a tua fidelidade para amigos, deposite seu coração em oração ao Senhor. É só Jesus na causa, mas em primeiro lugar, não em último. O homem que não clama por misericórdia não conhece a sua verdadeira necessidade. A graça de Deus só é doce para os que reconhecem o seu próprio estado de perdição. Essa frase é de Jonathan Edwards. E nos ensina sobre a nossa condição, nossa dependência, de clamar a Ele por livramento. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós vemos que a nossa necessidade traz-nos confiança na vitória do Senhor. Vamos ler com alegria, em alta voz, com um volume um pouco mais alto do que temos lido, os versos de 14 até o verso 17. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Davi encerra o salmo expressando confiança plena no livramento do Senhor. Ele reconhece quem ele é. Eu sou pobre e necessitado. Esse é quem eu sou. Mas o Senhor, ele é o quê? Meu amparo e o meu libertador. O último verso desse salmo, especialmente, nos expressa a confiança inequívoca de um homem em meio a lutas, perseguições, de gente buscando a sua própria morte, a sua própria ruína. E ele olha para Deus e tem certeza da sua redenção, do seu livramento. Ele tem a sua fé renovada na justiça do Senhor, porque ele sabe
que Deus não falhará. Deus prometeu que estaria com ele e estará. E ele disse também, não apenas a Davi, mas a cada um de nós por meio da sua santa palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E está. Deus está. Sabe aquele momento que o desemprego bateu a porta? Não esqueça, Deus está. Sabe aquela hora da insegurança? Onde você não sabe o que vai ser da sua vida no dia de amanhã? Deus está. Não esqueça. Sabe quando as notícias batem à nossa porta? Nos levam a chorar, nos levam a lamentar, tiram a nossa paz, arrebatam a nossa segurança. Não se esqueça, Deus está. Deus está. Davi sabe que Deus é fiel. Davi sabe que Deus não age com apostas. Está na moda agora as bets, as apostas. Eu estou para vir em alguma igreja aí daqui a pouco. Aposte aqui na Bet Gospel. Só está faltando agora isso, né? Tudo é bet, gente. Mas Deus não trabalha com apostas, com probabilidades. Deus não trabalha com acontecimentos aleatórios. Deus não trabalha tentando as coisas. Ele ordena e acontece. O mundo e tudo o que existe foi criado pela palavra do seu poder. Haja luz e houve luz. Encham-se os mares com as criaturas marinhas e se encheram os mares. Encham-se os céus com as aves e as mais variadas espécies encheram e embelezaram os nossos céus. Haja firmamento e houve. Pela sua palavra tudo veio a existir. Por que que o teu problema vai ser maior do que isso? Por que que as tuas lutas vão se colocar como impeditivo para que o poder de Deus seja cumprido? Por que que as nossas profundas lamentações vão obstar uma vitória que para nós, enquanto servos desse Deus Todo-Poderoso, é mais que certa, é mais que convicta? O povo de Deus, ele pode duvidar do que for, menos de que a vitória do seu Deus é certa. Nós estamos para guerrear uma luta que já foi vencida. Nós estamos para labutar a fé evangélica num mundo perdido, mas já galardoados pela sua salvação. E percorrendo uma carreira que Ele mesmo nos preparou, para que nela não vacilássemos e para que os nossos pés estivessem firmados nele. Davi sabe que Deus não muda e por isso sabe que o seu Deus lhe concederá a vitória. A esperança no Senhor é um ato, queridos, de fé e de testemunho ao mundo. Como cristãos, nós somos chamados a manter uma confiança que seja inabalável, mesmo diante, como Davi, de oposições e de muito sofrimento. A palavra hebraica é uma palavra que você conhece, mas não como deveria. É uma palavra que, aportuguesada nesses troncos linguísticos, que nós, como brasileiros, vamos incorporando no nosso idioma, é para nós um tempero de comida. Mas que nos fala muito também, nos explica, pelo menos de longe, o que isso significa. A palavra hebraica para alegria é sazon. A gente tinha aquele comercial antigo, né? E os filhos entrando numa cozinha, né? Não era o programa da Ana Maria Braga, não, viu? E aí eles davam umas 2 colheradas ali naquele arroz bem temperadinho. O que foi que você colocou aqui, mamãe? Foi amor. E aí aparecia a logotipo lá da marca dos temperos, que faz um mal danado para a saúde. Maria Paiva que eu digo, nossa nutricionista. Sazon, que na verdade é alegria. E também significa regozijo, celebração.
Em Neemias, capítulo 8, verso 10, o povo de Deus foi exortado, estamos acompanhando esse texto nos nossos domingos, as leituras continuadas, e o povo é exortado a encontrar força na alegria do Senhor. Ele diz ao povo que estava temeroso pela reconstrução do templo, pelas tarefas ali de reformar o culto em Jerusalém depois do exílio na Babilônia. Então, Neemias diz ao povo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa... Eu não ouvi, eu acho que eu estou com um problema hoje de audição, não é? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa... Agora, forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa fraqueza, é a nossa força. Em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas são essas? Que Paulo é esse que nos fala que em tudo somos mais que vencedores? Será que era um homem rico? Será que era um homem muito abastado, que só vivia de boa na lagoa? Nunca tinha uma dificuldade, nunca tinha uma aflição? Que Paulo é esse? Em todas as chibatadas que recebi pelo nome do Evangelho, somos mais que vencedores. Em todas as cidades que eu fui expulso com os meus amigos por pregar a Cristo, somos mais que vencedores. Em todas as rejeições que experimentei na minha caminhada, em cada pedra que se atirou para me matar, em cada naufrágio que enfrentei, em cada uma das prisões que precisei atravessar, somos mais que vencedores. Neemias não é diferente, olhando para um povo ensimesmado, como denunciado pelo profeta Ageu, um povo que priorizava mais os seus próprios interesses do que a causa do Senhor. E diante de ameaças, sobretudo no contexto de Neemias, ameaças de que tropas o impediriam de reconstruir o templo, de que os persas retomariam o domínio religioso da província de Jerusalém para subjugá-los novamente. E diz aqui: pera lá, que destemor, que falta de coragem é essa? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É a nossa força, é o que nos move, é o que nos alegra, é o que nos impulsiona o coração, porque a vitória dele é certa. Dietrich Bonhoeffer, um importante teólogo do século passado, foi um pastor na Alemanha que, juntamente com outros pastores, liderou um movimento de resistência ao nazismo. Reformado que era, autor de muitos livros e um grande teólogo, Bonhoeffer arriscava a sua própria vida demonstrando confiança inabalável em Deus até mesmo a sua morte. Foi ele preso, foi ele martirizado por defender a sua fé e não se dobrar ao regime de Hitler. A sua fé foi uma luz brilhante que inspirou muitos jovens na Alemanha a continuarem fiéis a Cristo naquele tempo de trevas. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. É a frase que nós colocamos aqui de João Calvino. A nossa vitória está assegurada não pelas nossas forças, mas pela fidelidade daquele que prometeu, pois não falha jamais. Você não deve, diante da tua condição de necessidade, achar que você vence porque você é bom, porque você é maravilhoso, porque você é muito habilitado, porque você é alguém fantástico, formidável. Você deve lembrar que as suas vitórias, todas elas, dependem e passam pelo Senhor. E a nossa confiança de que Ele nos trará vitória não passa pelo que nós estamos enfrentando. Quando você estiver atravessando uma luta na sua casa, lembra do Deus que te prometeu. E se pergunte: será que Ele vai falhar? Deus pode falhar? Será que Ele vai me decepcionar? Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. Pense nisso. Nós não podemos dizer hoje que essa é uma circunstância impossível.
pois lamentavelmente passam os dias e cada vez mais multiplicam-se os relatos de crianças abandonadas em latas de lixo, desprezando a inocência de uma criança que vem à vida e não encontra o calor e o acolhimento do seio da sua mãe. Mas no tempo aqui bíblico, era uma circunstância impensável. E ainda assim, até mesmo quando acontecem essas situações hoje, são exceções. A regra é o acolhimento. A mãe é marcada por isso. Mas o escritor bíblico diz, pode ela se esquecer, de repente. E o Senhor nos diz, eu, porém, nunca me esquecerei de vós. Quando estiver enfrentando um problema, pensa nisso. Quando estiver atravessando uma dificuldade, pensa nisso. Lembra quem é o seu Deus. Lembra quem é o Senhor, que te guiou e que te guarda em todos os momentos. Ao encerrar esse salmo, Davi nos confronta com a profundidade da dependência no Senhor, desde a proclamação da justiça divina até o seu clamor por livramento e a esperança dele que é renovada. Com isso nós aprendemos que a vida cristã não é autossuficiência, mas ela é entrega, reconhecimento, é caminhar sob a dependência de Deus. Proclame na sua vida os atos da justiça do Senhor, compartilhando como Ele transformou você. Clame ao Senhor em meio às lutas, confiando que as suas misericórdias são renovadas em cada manhã. E, finalmente, mantenha sempre uma confiança inabalável no poder de Deus para trazer vitória em todas as áreas da sua vida, pois Ele venceu para nos trazer segurança, tranquilidade, sossego e paz. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos encerrar o nosso culto de hoje louvando ao Senhor com um cântico especial reservado para esse momento e que nos apresenta essa realidade nossa de dependência. Que nós possamos, meus irmãos, sair deste culto consciente de que o Senhor, Ele está ao nosso lado. E de que você não precisa lutar sozinho. Reconheça que você precisa dele. Se você entrou aqui nessa noite com o teu coração altivo, pensando que você vai resolver tudo sozinho, ao cantar esse cântico, reflita de que há uma solução melhor. Aliás, há o único caminho melhor e verdadeiro e que nos conduz à dependência. E coisa boa é depender do Senhor, é necessitarmos dele. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em seguida, eu gostaria que o microfone fosse levado à nossa irmã Tatiane Baldez, que vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo nosso culto e nos despedindo na graça do Senhor. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Em tuas mãos perdido estou, guia-me por teu
Estou perdido.